Nós somos a unidade da fé, a igreja que fala de Deus, que louva ao Senhor, que adora ao Senhor, que é temente ao Senhor. Falando de Deus, seus ministérios, suas bênçãos, seu agir em nossas vidas. Igreja Pentecostal, Unidade da Fé, a igreja que pratica o ID do Senhor. Fique com o nosso vídeo agora e receba da parte de Cristo Jesus. Eu sou da igreja com a gloriosa paz do Senhor, motivo de muita alegria, né? Eu já pude receber aqui nesta noite, tá? Recebi muito de Deus aqui nesta noite, tá? E eu estava em casa e a pastora Simone passou um zap para mim, né? E ali eu estava hoje o dia todo pensando em algo, né? E ali ela passou um zap para mim falando de Josué, e ali Deus falou muito comigo também. E quando chegou aqui, Deus falou também comigo, né? E eu estou muito feliz, porque Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Às vezes, como já foi dito, a igreja cheia, a gente não ia sentir tanta presença, né? Como contando nos dedos quantas pessoas tem. Mas nós estamos aqui de coração aberto para servir ao Senhor e para fazer a vontade do Senhor, fazer somente aquilo que Ele quer, né? E eu vou deixar aqui, vou ler aqui em Mateus 19, 16, é uma palavra bastante conhecida, já foi lida essa palavra aqui, o jovem rico. Amém? E eis que aproximou-se dele um jovem, disse-lhe: Mestre, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele então, quais? E ele disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e siga-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muita propriedade. Disse-lhe Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino do céu. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Até aqui. A palavra é maravilhosa. Eu estava acompanhando o culto, né? E eu falei para o Senhor, essa palavra mesmo, o Senhor falou para mim que era. E o Senhor já tinha falado que eu ia trazer uma palavra, que pregar, eu ainda estou aprendendo para mim pregar, né? E ali, quando eu cheguei, a pastora falou que eu ia trazer uma palavra, né? Aí eu falei: tá bom, amém. Então eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Então tá aqui, ó. E eis que aproximando-se dele um jovem, disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Aquele jovem queria saber o que ele ia fazer para conseguir a vida eterna. Ele foi perguntar a Jesus, né? Não é igual a gente que chegamos aqui na casa do Senhor todo quebrado em pedaço, sem perguntar a Jesus o que ia fazer.
sentamos, escutamos a palavra, e ali Deus foi falando com a gente, e a gente levantamos o nosso braço, a nossa mão, e aceitamos Jesus. Esse jovem não, ele foi perguntar a Jesus. Não era para ele perguntar, era para ele vir direto para a igreja, para ele ver o que era o reino de Deus. E ele disse-lhe: por que me chama pão? Por que me chama pão? Não há pão senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Nós sabemos que o pão é Deus. Jesus, ele veio no mundo para nos resgatar, né? Mas o nosso Pai mesmo é Deus, né? É Jesus, fica no comando de Deus, né? Então nós temos que o quê? Guardar os mandamentos, né? A cada dia. Então por isso que nós temos que ler a palavra, para a gente guardar a cada dia os mandamentos e fazer do jeito que Jesus quer, da maneira que Jesus quer. O 18 diz assim: disse-lhe então ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, não matarás. Depois que nós estamos na presença do Senhor, nós não podemos desejar o mal para o nosso próximo, até para aquele que está fora da igreja. Não, nós temos que orar, até para aquele traficante que está lá na boca do fumo, nós temos que orar por ele, né? Para quê? Para ele se converter e vir para cá também, para a casa do Senhor, para pregar a palavra do Senhor. Não cometerá adultérios. Não cometerá adultérios. Depois que a gente está na presença do Senhor, nós não podemos mais adulterar. Nós temos que fazer aquilo que Jesus manda, que Jesus quer. Porque tem muitos que sobem aqui, né, no púlpito e tá adulterando, tá fazendo coisa que tá desagradando a Deus. Às vezes tá pregando, tá falando bonito, mas cadê o Espírito Santo? Tá adulterando. Às vezes tá com uma, tá com outra, às vezes tá botando chifre, né? Que se fala. E até às vezes a mulher também, né? Tá no púlpito e tá adulterando, fazendo coisa para desagradar a Deus. Está pensando que Deus não está vendo, não? Deus está vendo. A gente pode não ver nada, mas Deus vê todas as coisas. E muitas vezes Deus usa os profetas deles para entregar e falar a verdade para aquela mulher ou para aquele homem, o que ele está fazendo, que ele está adulterando. Não furtará. Não pode tirar mais nada de ninguém. Não furtará, não tira nada. Mesmo que seja 10 centavos que achar, entrega ao dono. Achou um dinheiro, entrega o dono. Chegou na padaria, comprou, deu troco a mais, devolve. A gente tem que devolver. Não dirás falso testemunho. Nós não devemos estar no púlpito e dizer falso testemunho. Porque tem muitos falando falso testemunho. Falando coisas que não aconteceu, que não está acontecendo e está contando mentira, falando mentira. Por isso que tem muitas pessoas que às vezes estão entristecidos na casa do Senhor por causa disso. Porque testemunho falso, às vezes nem aconteceu na vida da pessoa e está contando testemunho falso, falando coisa para desagradar a Deus aqui no púlpito, e o Senhor fica entristecido com isso. Honra teu pai e tua mãe e amará o teu próximo como a ti mesmo. Nós devemos amar o nosso próximo como a ti mesmo, como nós mesmos. Nós não se amamos.
nós não olhamos no espelho, eu me amo. Então nós temos que amar o nosso próximo, mas amar de coração, não de fingimento. Uma hora está aqui, está falando com o irmão, depois está falando mal do irmão, levantando falso contra o irmão, falando coisa para desagradar a Deus. E Deus está vendo todas as coisas, porque Deus é aquele que não dorme. A gente deita, dorme e acorda, mas Deus não. Ele está, o tempo é 24 horas olhando para a gente, aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está apostando, né? E tudo isso o Senhor está vendo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Será que ele tem guardado mesmo isso tudo? Tem guardado não? Ele não tem guardado, sabe por quê? Porque ele não procurou logo a casa do Senhor para aprender os mandamentos. Por isso que agora falar o quê? Que tem tudo isso, ele já tem aprendido? Não tem aprendido. A gente estamos na presença do Senhor, a gente tem que aprender a cada dia mais e mais. Todo dia a gente aprende um pouquinho, né? Quando a gente lê a palavra, o Senhor fala com a gente. Quando a gente está na igreja, cada oportunidade que Deus dá aos irmãos, a irmã, o pastor, a pastora, a gente recebe, como eu já recebi hoje aqui de Deus, e estou muito feliz, né? Então aquele jovem estava achando que o que estava voltando mais para ele. Ele achava que era uma coisa fácil. De qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro do céu. Então vem e segue. Olha o que Jesus falou: vender o que tem. Muitas vezes a gente tem que abrir mão até de certas coisas também, sabia? Abrir mão, largar tudo, e para Jesus poder operar mais na minha e na sua vida, a gente tem que abrir mão. Para seguir Jesus é desse jeito, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se, porque possuía muitas propriedades. Ele possuía muitos bens, ele era rico, e ele não queria abrir, ficou triste, não queria abrir mão das propriedades de nada. E hoje em dia tem muitas pessoas aí fora que falam: eu vou deixar é assim que eles falam, né? Mas eles não sabem o que estão perdendo, né? Porque a vida eterna está aqui com Jesus, né? É Jesus que dá a vida eterna, mas ninguém pode dar a vida eterna, mas Jesus pode. E aquele jovem ficou entristecido porque possuía tudo, e Jesus falou para ele: vende tudo e dá para os pobres, né? E vem e segue, né? E ele não queria abrir mão de nada. Disse-lhe Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no céu, rico no reino do céu. Disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino do céu. É difícil mesmo. É difícil, porque eles não querem abrir mão. Não querem abrir mão. Até a gente, às vezes, também não quer abrir mão de certas coisas. Está na presença de Deus, fica pegado às coisas material. E a gente não podemos ficar pegado às coisas materiais. A gente tem que abrir mão das coisas. Se Jesus mandou abrir mão, deixa para lá, porque Jesus vai dar o que? Coisa melhor. Mas não, muitas vezes a gente fica preocupado, fica até sem dormir, pensando nas coisas o que é material, pensando no dia da manhã. Sabemos que o quê? Que o dia da manhã pertence ao Senhor.
porque está tudo na mão do Senhor. E a gente fica preocupado, fica desinquieto. O que vai comer amanhã? Como é que vai ser amanhã? Entrega tudo na mão de Jesus. Deixa Jesus fazer do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Nós não podemos se preocupar, não. Mas nós somos carne e nós se preocupamos. Ficamos desinquietos com as coisas material, com as coisas de dentro de casa. Quando falta alguma coisa, né? A gente fica desinquieta, né? Mas a gente não devemos ficar desinquieto. Devemos o quê? Ir para o joelho e orar. Porque o Senhor é aquele que envia sempre alguém para abençoar a nossa vida. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É verdade. Mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, né? Como não é só rico, não, como nós também, muitos aí que estão aí no mundo aí, às vezes está padecendo, né? Fazendo coisas erradas, às vezes de vir para Jesus lapidar, mudar a história, porque Jesus muda, porque só Jesus que pode mudar. O homem não pode mudar nada na nossa vida e nem na vida daqueles que estão aí fora. Mas eles às vezes preferem ficar lá fora, tá entendendo? Servindo a Satanás do que vir para a presença de Deus. Que nós possamos ficar firmes a cada dia na presença de Deus, olhar somente para Jesus, deixar Jesus trabalhar na nossa vida do jeito que Ele quer, deixar as preocupações na mão de Deus, porque o Senhor é aquele que entra com providência. E a gente às vezes pensa que Jesus não está vendo assim nada que a gente está passando, mas Jesus está vendo. Jesus está vendo sim, porque Jesus, Ele vê todas as coisas. E a gente, quando chega aqui na presença do Senhor, que vem cultuar, sempre tem um irmão, uma irmã que traz a palavra, como eu recebi hoje daqui. Torno repito várias vezes, eu recebi muito mesmo de Deus aqui, e recebi da pastora Simone, que mandou um zap para mim, e ali Deus usava ela na palavra Josué, e eu recebi muito de Deus. Que nós possamos a cada dia entregar o nosso caminho ao Senhor, deixar o Senhor fazer do jeito que Ele quer, e trazer, quando sempre a gente tiver a oportunidade, falar de Jesus para aqueles que estão no mundo, para aqueles que estão servindo a Satanás, que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus transforma a vida, porque do jeito que Ele transformou a minha, a dos irmãos, transforma também daqueles que estão aí fora, e muda tudo, porque o Senhor, Ele transforma. Ele tem que transformar a nossa vida de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então que nós possamos a cada dia pedir ao Senhor para transformar a cada dia mais a nossa vida de dentro para fora, limpar, tirar tudo que não te propõe, para Ele poder entrar e operar do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque muitos estão de qualquer jeito, de qualquer maneira, sobe no púlpito, conta mentira, fala mentira, conta testemunho falso, mas o Senhor está vendo aquilo tudo. Por quê? Porque Ele não foi limpo de dentro para fora, mas o Senhor cobra, o Senhor cobra, e cobra na hora certa, no momento certo. E assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.